Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro e faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos para mais um Causos Nordestinos, Lendas do Amazonas. A Trilha da Fera. Tava lá o Carlos e o Felipe sentados na praça central de Manaus. Era uma sexta-feira, meu irmão. Daquela que parece que o mundo parou, sabe? A cidade que é a capital do Amazonas e vive cheia de gente, de turista, pra lá e pra cá, naquele fim de tarde estava mais quieta. O vai e vem parecia ter dado uma pausa. E o som do Rio Negro balançando pelo ventinho manso dava uma calmaria no coração apertado dos dois. Os bichinhos estavam cabrunhados. Os dois tinham acabado de receber a notícia mais atravessada que alguém podia ouvir. Iam ser mandados embora da fábrica onde trabalharam a vida inteira. Corte de pessoal, disseram. E ó, o fim de um ciclo assim, do nada, pesa no peito, viu? Era como se a frustração dele estivesse sentado ali na praça junto, como a terceira pessoa, visse? Do jeito que aperta o juízo da gente quando a vida dá uma rasteira. E agora, hein, compadre? O que a gente faz? Perguntou Felipe, o olhar perdido lá longe, como se procurasse uma resposta no horizonte. Carlos deu uma respirada a fundo, pensativo, e uma ideia começou a tomar forma na cabeça dele. E se a gente fizesse uma trilha, hein? Nada como um mato para botar os pensamentos no lugar e esquecer essa bagaceira toda. Felipe olhou meio de lado, desconfiado que só. Mas, rapaz, a ideia começou a brotar nele também. E não demorou muito para ele se animar. É, pode ser bom mesmo, viu? Vai que a gente areja a cabeça. E foi assim que os dois decidiram, no próximo sábado, iam se embrenhar na trilha. 4 dias no meio do mato, numa parte da floresta que é famosa, tanto pela beleza como pelos mistérios. Diz que é dessas que todo aventureiro quer se testar. Era isso ou continuar sentado na praça remoendo o azar? Esses dois eram como nós, os nordestinos. Podemos até cair, mas levantamos logo, vice? Chegou o tão esperado sábado, e lá estavam os dois, Carlos e Felipe, com as mochilas nas costas, as facas bem amoladas e umas coisinhas de acampar para não passarem aperreio. Partiram cheios de coragem rumo à floresta. As primeiras horas de caminhada foram de boa, tranquilo que só. A floresta era uma coisa de outro mundo, viu? Imensa e cheia de vida, com árvores tão altas que pareciam alcançar o céu. As copas eram tão fechadas que quase não passava a luz do sol. O ar estava fresquinho e os cantos dos passarinhos davam aquela sensação boa, como se a gente estivesse no colo da mãe. Felipe olhou em volta, respirou fundo e abriu um sorriso largo. Rapaz, era disso que eu estava precisando, Carlos. Carlos balançou a cabeça concordando. Os dois caminhavam lado a lado, cada um perdido na beleza do lugar. Oxente, Felipe, olha só para esse lugar. Esse silêncio, essa energia. Nunca tinha vindo para um canto assim na minha vida. E foram seguindo assim.
passo a passo, os dois se sentindo mais longe daquela vida corrida da cidade e mais perto de alguma coisa maior, sabe? Como se a natureza ali estivesse abraçando eles. Caminhavam por umas trilhas bem fáceis, admirando o jogo bonito de luz e sombra que o sol fazia quando passava pelas folhas. Era como se o tempo ali tivesse outro ritmo, mais devagar, mais vivo. Felipe até brincou apontando para umas árvores enormes. Tu acha que se a gente subir ali consegue ver o mundo todo? Carlos riu, mas no fundo sabia que a magia daquele lugar era do tipo que fazia a gente acreditar nessas coisas. Era só o começo, mas já dava para sentir que aquela trilha ia ser algo para ficar na memória. Como aquelas histórias boas de contar ao redor da fogueira. Quando chegaram numa clareira, Felipe deu uma olhada no relógio e já foi logo dizendo: Eita, Carlos, já tá nas 11. Bora parar para almoçar, que ninguém é de ferro. Os dois se ajeitaram em cima de uma pedra grandona que estava ali, tiraram os sanduíches da mochila e começaram a comer. Enquanto mastigavam, iam reparando ao redor. O céu estava de um azul tão bonito que dava gosto de olhar. E o canto dos passarinhos fazia aquela trilha sonora que só a natureza sabe dar. Carlos deu uma mordida no sanduíche, olhou para o amigo e comentou: Ô Felipe, mas que lugar é esse, vice? Parece que a paz mora aqui. Fico só pensando no que mais essa floresta tem para mostrar para a gente. Felipe concordou com a cabeça, mas tinha algo no jeito dele que fez Carlos desconfiar. Era como se o sorriso de Felipe tivesse perdido um pouco do brilho. Ele até respondeu, mas a voz estava meio abafada, sabe? Como quem está pensando em outra coisa. De repente, um estalo na vegetação, ao fundo, chamou sua atenção. Você ouviu isso? Perguntou Felipe, a voz tensa. Carlos assentiu, tentando ignorar a sensação de desconforto crescente. Deve ser algum animal. Vamos continuar. Mas outro estalo seco, vindo da vegetação lá no fundo, fez os dois se sobressaltarem. Felipe arregalou os olhos e sussurrou com a voz trêmula: Oxe, Carlos, tu ouviu isso, não foi? Carlos, tentando manter a calma, só deu um aceno curto com a cabeça, mas o coração dele já estava batendo no compasso errado, feito zabumba desgovernada. Ele tentou disfarçar o arrepio subindo pela espinha e respondeu: Deve ser bicho, Felipe. Uma paca ou um tatu, mexendo na folhagem. Bora seguir. Não tenho o que temer, não. Felipe concordou, mas não parecia muito convencido. Ele deu uma última olhada para o mato, os olhos percorrendo cada canto daquela mata fechada. A floresta, tão cheia de vida até então, agora parecia quieta demais. Era como se tudo tivesse prendido a respiração. Os dois amigos ajustaram as mochilas nas costas e começaram a caminhar de novo. Mas a tensão já tinha tomado conta. Cada galho quebrado, cada som abafado do vento entre as folhagens, parecia carregar uma ameaça invisível. O que eles não sabiam é que aquela tranquilidade, que já estava meio falsa, diga-se de passagem, seria a última que iam sentir por um bom tempo. Alguma coisa na floresta tinha mudado, e o que quer que fosse, parecia estar esperando pela hora certa de se mostrar. A noitinha chegou e eles resolveram montar o acampamento perto de um riacho que cortava o mato feito serpente. Felipe começou a ajeitar as coisas enquanto Carlos tentava acender a fogueira com um tição de lenha meio úmido. A água corria mansa, cantando baixinho, e o cheiro do mato molhado subia no ar. Ô Felipe, esse fogo aqui tá teimando mais que burro empacado, vice? Reclamou Carlos, bufando enquanto soprava as brasas. Deixa de conversa mole, homem. Tu que não sabe fazer direito, respondeu Felipe, rindo para aliviar o clima, mas ainda com o olho virado para o mato desconfiado. Quando a fogueira finalmente pegou, eles se sentaram em volta, cada um com seu copo de café, tentando falar de besteiras para esquecer o aperreio
que tinha ficado no ar desde o estalo de mais cedo. Lembra daquelas histórias que teu avô contava lá em casa? Perguntou Felipe, com um sorriso nervoso. Aquela do homem que virou lobisomem depois de caçar num lugar desse. Carlos riu baixo, mas a risada saiu meio atravessada. Ah, pois lembro sim, mas deixa essa conversa pra lá, homem. Aqui é só mato e bicho, não tem dessas coisas não. Mas o riso morreu de vez quando um som estranho veio cortando a noite. Um uivo longe, arrastado, que parecia se perder no vento e ao mesmo tempo ressoava dentro do peito deles. Os dois pararam congelados. Felipe engoliu seco, os olhos arregalados para a escuridão. Tu escutou isso, Carlos? Carlos fez que sim com a cabeça, mas a voz dele saiu trêmula. Foi só um bicho. Deve ter sido. Um cachorro do mato, quem sabe? Cachorro do mato não uiva desse jeito não, retrucou Felipe quase no sussurro. O som do riacho, que antes era reconfortante, agora parecia abafado, como se a floresta inteira estivesse prendendo o fôlego, esperando alguma coisa acontecer. Os dois trocaram um olhar, aqueles olhos arregalados que diziam tudo sem precisar de palavras. Ambos sabiam o que aquele uivo significava, mas nenhum tinha coragem de admitir em voz alta. Acho que nós está em território de algum predador, murmurou Carlos, a voz saindo arrastada, quase sem força. Felipe acenou com a cabeça devagar, o rosto duro de preocupação. Pois é, mas que bicho será? Uma onça? Um lobo? Sussurrou ele, embora lá no fundo soubesse que aquilo não era um bicho comum. A fogueira que antes parecia calorosa, agora era como uma fraqueza, um ponto de luz que só denunciava onde eles estavam. A noite já ia bem avançada e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O silêncio da floresta se tornava ensurdecedor, como se até os bichos pequenos tivessem decidido se esconder. Mas o uivo estava mais perto, cada vez mais. Aquele som que gelava o sangue, que fazia os cabelos da nuca se arrepiar. Tu tá ouvindo, né, Carlos? Tá mais perto, né? Perguntou Felipe com a voz entrecortada. Tô ouvindo, respondeu Carlos, ajeitando a faca na cintura, como se aquilo fosse adiantar de alguma coisa. Os dois ficaram ali, imóveis, presos naquele silêncio que parecia tão pesado quanto o chumbo. O medo já tinha tomado conta de tudo. O vento soprava fraco, mexendo as folhas das árvores, mas nem isso quebrava o peso do momento. Foi quando, no meio daquela tensão, um galho seco estalou ali perto, na beirada da clareira. E dessa vez não era só o vento, mas o vento começou a soprar mais forte, assobiando no meio das árvores e trazendo junto uns ruídos que ninguém sabia de onde vinha. Era um barulho estranho, alto, parecia que vinha de tudo que é lado. Felipe estava branco que nem vela de procissão. E Carlos, sentindo o medo subir pela espinha, deu o grito. Suba na árvore, homem, depressa! Os dois não pensaram duas vezes. Saíram em disparada para uma árvore alta que tinha por perto e começaram a escalar, mais ligeiro que gato fugindo de água. Lá em cima se enfiaram no meio dos galhos, tentando se esconder na escuridão. Ficaram calados, só os olhos arregalados espiando lá para baixo. Foi quando ela apareceu. Uma criatura de meter medo até no mais valente. Pele cinza, toda rugosa, parecia um pesadelo saído direto do inferno. Era como se alguém tivesse juntado um lobo e um homem numa coisa só, mas feito tudo errado. Os olhos brilhavam num vermelho tão intenso que iluminava o escuro ao redor. Os dentes, afiados que só, pareciam que podiam rasgar até pedra. E as garras, Ave Maria, eram grandes, curvadas
do tipo que corta uma árvore no meio só com um tapa. O bicho veio devagar, farejando o ar com aquele jeito de quem tá caçando e não tem pressa. Parou bem na base da árvore onde Carlos e Felipe estavam. O rosnado baixo parecia um trovão contido. E os olhos dela, fixos neles lá em cima, eram como duas brasas queimando de fome e raiva. Os dois amigos ficaram parados feito estátua. Nem piscar eles piscavam, com medo de atrair a atenção da criatura. Seguravam a respiração, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A criatura, depois de uns minutos que pareceram horas, se afastou, sumindo no meio das sombras da floresta. Mas o medo ficou ali, agarrado nos dois como um carrapato. O bicho tinha desaparecido, mas quem disse que o coração deles acalmou? Parecia que a floresta toda estava carregada de coisa ruim, como se o próprio chão fosse contra eles. Não tinha dúvida, aquela criatura estava atrás deles. Carlos e Felipe se entreolharam, o medo nos olhos igual, e decidiram na hora. Vamos embora daqui antes que seja tarde, sussurrou Carlos, a voz rouca de tanto segurar o pavor. Felipe só balançou a cabeça, concordando, e os dois começaram a descer da árvore devagar, cuidando para não fazer nenhum barulho. Ainda era noite, mas isso não importava. Eles sabiam que se ficassem ali, a criatura ia voltar, e da próxima vez talvez eles não tivessem tanta sorte. A volta, minha gente, parecia que ia ser mais difícil do que a ida. O medo estava ali, colado nos dois, empurrando eles para a frente sem deixar parar. Cada raiozinho de luz do dia era aproveitado, porque quando a noite caísse de novo, ninguém queria estar no meio daquele matagal. Só que o caminho parecia crescer. Era como se a floresta tivesse se estendido, só para botar mais medo. Carlos e Felipe andavam e nada de chegar. A exaustão começou a bater nos dois, sabe? Os passos ficaram mais pesados, o suor escorrendo pela testa e o medo. Esse só aumentava. Carlos olhou para frente, depois para Felipe, que estava já quase arrastando os pés. Vamos embora, Felipe. Não pode parar agora, homem. A gente tem que sair daqui antes que o sol vá embora. Felipe só acenou com a cabeça, sem fôlego para responder. Mas dava para ver nos olhos dele que ele estava pensando na mesma coisa. Se a noite chegar antes da gente sair dessa floresta, é o fim. O barulho da mata parecia diferente agora. Os pássaros já não cantavam tanto, e de vez em quando, o vento trazia aquele som estranho, sabe? Como se algo pesado se movesse no meio das árvores. E cada vez que eles ouviam, o coração parecia querer sair pela boca. Ô, Carlos, você acha que ele ainda está atrás da gente? Felipe perguntou baixinho, quase com medo de ouvir a resposta. Carlos, mais nervoso que firme, respondeu. Não sei, Felipe, mas melhor a gente agir como se tivesse, né? Não dá para arriscar. E assim eles continuaram pisando rápido, mas com cuidado, tentando enganar o medo que corria atrás deles. O sol já começava a se esconder lá longe, pintando o céu de laranja, e o coração dos dois disparava mais a cada passo. Porque na cabeça deles, a floresta não ia deixar eles saírem assim tão fácil. Carlos e Felipe sabiam, meu povo, que as coisas não eram brincadeira. Se a noite pegasse eles no meio da mata, era caçada na certa. O bicho não tinha pena, e eles estavam mais que cientes disso. Então, seguiram andando os dois com as pernas tremendo, mas sem parar. O sol ia descendo devagarinho, tingindo o céu de um laranja bonito, mas para eles aquilo só aumentava o desespero. Cada sombra que crescia nas árvores parecia um braço da criatura querendo puxar os dois. E o pior, eles já estavam perdidos. O caminho de volta sumiu no meio da floresta, como se a mata tivesse engolido tudo. Foi aí que, no meio do aperreio, eles avistaram a luzinha lá na frente, tremeluzindo entre as árvores.
O coração dos dois deu um pulo, porque aquilo só podia ser sinal de gente. Sem pensar duas vezes, começaram a correr para lá, tropeçando nas raízes e passando por galhos que arranhavam o rosto, mas o medo era maior que qualquer dor. Quando chegaram perto, viram que era um sítio. Uma casinha simples com a luz amarelada da lamparina, iluminando a porta. Carlos bateu com força, sem cerimônia, enquanto Felipe olhava para os lados, esperando a criatura sair de trás de alguma árvore. Quem abriu a porta foi um velho, desses com o rosto cheio de rugas e um olhar desconfiado. Ele botou a cabeça para fora, olhando os dois de cima a baixo, e o silêncio pesou no ar por um instante. Mas quando viu o estado dos rapazes, suados, com o rosto apavorado, ele mudou o semblante. "Entrem, rápido", disse ele com a voz grave, puxando a porta. Carlos e Felipe entraram correndo, sem pensar duas vezes. O velho fechou a porta atrás deles com um estrondo, passando a tranca como se aquilo fosse salvar o mundo. Ele olhou para os dois com um misto de pena e alerta e falou: "Se vocês querem passar a noite vivos, fiquem aqui. Mas escutem bem o que eu vou dizer. Tem coisa nessa floresta que não é de Deus e nem é de homem. É do outro lado, das trevas." Os dois só sentiram, sem coragem para perguntar o que ele queria dizer. O velho foi para um canto, pegou uma lamparina e colocou no meio da mesa, iluminando o ambiente com uma luz fraca, mas suficiente para mostrar o rosto cansado de Carlos e Felipe. "Vocês ouviram o uivo, né?" o velho perguntou, baixando a voz. Carlos engoliu em seco e respondeu: "Ouvimos sim, senhor. Foi por isso que corremos para cá." O velho balançou a cabeça lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. "Pois reze para que ele não encontre esse lugar. Se o bicho farejar vocês, vai tentar entrar. Mas aqui ele vai pensar duas vezes." Felipe, ainda tremendo, perguntou: "Por quê?" O velho olhou nos olhos dele, sério, e respondeu: "Porque eu sei o que ele é, e porque eu já enfrentei essa coisa antes." A noite tinha chegado de vez e o silêncio lá fora era cortado apenas pelo som do vento e dos galhos se mexendo. Dentro da casa, a tensão era tão densa que dava para cortar com uma faca. Dentro daquela casinha apertada, Carlos e Felipe bem que tentaram pregar o olho. Mas, ó meu povo, como é que a gente dorme com um lobisomem solto lá fora? O silêncio da noite parecia mais um grito, um aviso de que o perigo estava só esperando. Qualquer rangido, qualquer sopro do vento já fazia o coração dos dois disparar. O velho, com a calma de quem já tinha visto coisa pior, sentou numa cadeira e ficou lá, firme, segurando a espingarda velha, que mais parecia um pedaço de museu. Ele olhava para a porta, como se esperasse o bicho aparecer a qualquer momento. Mas, graças a Deus, o tempo foi passando e os primeiros raios do sol começaram a clarear o céu. Quando a luz entrou pela frestinha da janela, todo mundo soltou o ar, que nem sabia que estava prendendo. "O dia chegou, mas não quer dizer que o perigo acabou", disse o velho, levantando devagar e batendo a poeira da calça. "Vamos que eu vou guiar vocês de volta para a cidade." Carlos e Felipe não pensaram duas vezes. Pegaram as mochilas e saíram da casa com o velho, ainda com o coração na mão, mas agradecendo a ele por ter dado abrigo. O caminho de volta para Manaus foi cheio de silêncio e olhares para o mato, como se a criatura pudesse sair de qualquer canto. Mas o velho sabia os atalhos, e antes do meio-dia eles já estavam vendo as primeiras casinhas da cidade. Quando finalmente pisaram na praça, o alívio veio como uma força tão grande que os dois quase desabaram ali mesmo. O velho se despediu deles com um aperto de mão firme e um aviso: "Vocês foram sorteados dessa vez, mas nem todo mundo que entra naquela floresta tem a mesma sorte. Melhor ficar longe dela. Tem coisa lá que o homem não entende e nem deve tentar entender."
Carlos e Felipe assentiram, agradecendo mais uma vez, antes de vê-lo sumir no caminho. De volta às suas casas, os dois não conseguiam parar de pensar no que tinham vivido. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima com mais Causos Nordestinos.